Isso aconteceu quando eu era bem pequeno, talvez com uns 6 ou 7 anos. Minha família sempre foi muito religiosa. Então a Páscoa era um evento enorme pra gente, assim como quase todos os feriados religiosos. Agora que penso bem, até o domingo normal parecia feriado, com o jeito que meus pais tratavam a igreja. Engraçado que algumas das minhas primeiras memórias têm a ver com igreja. O que vou contar agora é uma dessas lembranças. Era domingo de Páscoa, então os cultos eram bem mais longos que o normal. Eu não me importava. Meus pais tinham plantado o amor por Cristo em mim desde cedo. Depois da missa vinha a catequese, ou como a nossa igreja chamava, EJC. Sei que muitas igrejas não fazem aula depois de missas importantes, mas a nossa fazia. Depois da missa, meus pais me levaram até as salas no subsolo, como já tinham feito dezenas de vezes, e me despedi deles. Só para você entender o espaço, a igreja tinha 2 níveis. A nave principal ficava no andar de cima, com o altar e os bancos, e as salas de aula no que tecnicamente era o porão, mas dava para entrar e sair por ali também, já que a igreja era construída numa encosta. O corredor lá de baixo era todo acarpetado, com umas 7 ou 8 salas de cada lado, divididas por idade. A minha ficava entre as primeiras à esquerda. No final do corredor tinha 2 banheiros, um masculino e um feminino. Bem ao lado, uma porta cinza pesada que levava para o lado de fora. Essa porta normalmente ficava trancada por dentro, mas eu me lembro de terem dito que podia ser usada em emergências. Os adultos sempre alertavam a gente a nunca sair por ali, porque a porta trancava automaticamente e não tinha como voltar. Mas enfim, naquele dia, todo o andar de baixo estava decorado para Páscoa. Tipo, muito decorado. As paredes tinham serpentinas pastéis, recortes de carneirinhos e cruzes, desenhos de Jesus com crianças colados entre as portas das salas. Alguns professores usavam orelhas de coelho baratinhas de farmácia. O lugar parecia até mais festivo que lá em cima durante a missa. Todo mundo estava animado, acho que porque sabiam que mais tarde ia ter caça aos ovos. Eu normalmente segurava até o fim da aula para ir ao banheiro, mas o culto tinha sido tão longo que eu não aguentei. Levantei a mão, pedi para ir e a professora deixou. O banheiro ficava só a uns 5 metros dali. Nada incomum, uma criança ir sozinha. Saí sem fazer barulho, enquanto o resto da turma coloria desenhos do túmulo vazio e da ressurreição. Entrei no banheiro masculino e fechei a porta da cabine. Estava silencioso. Só dava para ouvir o zumbido das luzes fluorescentes e a voz distante de um professor ecoando pelo corredor. Mas aí escutei um som estranho vindo da cabine ao lado. Um rangido metálico, irregular, como se algo estivesse sendo arrastado ou raspado na porta. Não parecia som de alguém se mexendo ou destrancando o trinco. Era lento e agudo. Na hora, não senti medo, só fiquei confuso. Achei que fosse outra criança, então fiquei quieto e terminei o que tinha que fazer. Mas quando fui lavar as mãos, olhei no espelho e vi a porta da cabine do lado se abrindo, devagar. Só que quem saiu de lá não era outra criança. Era um homem adulto, usando uma fantasia de coelho da Páscoa. Lembro das orelhas da fantasia caídas para frente e do jeito estranho como o traje parecia gasto, meio frouxo, manchado em alguns pontos, como se nunca tivesse sido lavado. A pelúcia era mais acinzentada do que branca, e um dos olhos da cabeça do coelho estava costurado de volta, meio torto. Mas por incrível que pareça, eu não senti medo na hora. Como eu disse, era pequeno. Na minha cabeça, aquilo era só o coelho da Páscoa fazendo uma visita surpresa. Acho que até sorri quando me virei. Talvez até tenha dito algo como... Ele não respondeu. Ficou parado, meio saindo da cabine, com a cabeça inclinada, só me encarando. Não se mexia. Lembro de me sentir meio sem graça, como se tivesse que falar alguma coisa, mas sem saber o quê. Depois de um tempo parado, ele deu um passo à frente e levantou um dos braços apontando para a porta, como se estivesse me guiando para fora. Foi então que ele finalmente falou.
A voz estava abafada pela cabeça da fantasia, mas as palavras ficaram gravadas na minha mente. Você é a criança escolhida. Tenho um presente para você lá fora. Nem hesitei. Fiquei empolgado, de verdade. A ideia de ser escolhido me deixou eufórico. Acho que o fato de estarmos na igreja me deu uma falsa sensação de segurança. Empurrei a porta cinza com toda a naturalidade, sem lembrar que ela deveria estar trancada. O coelho me seguiu em silêncio. Caminhamos pelo estacionamento da igreja. Ele não dizia nada, apenas me guiava com passos lentos, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Lá no fundo do pátio, perto de um monte de arbustos e do grande container de lixo, havia um carro estacionado, parcialmente escondido da vista. Achei estranho ele ter deixado o carro tão longe, e mais estranho ainda, ele não tinha nenhuma cesta de doces. Em algum momento, ele segurou minha mão. Estávamos quase no meio do estacionamento quando eu vi outro coelho da Páscoa saindo do carro. Na hora parei de andar. Meu cérebro infantil não conseguia entender. Olhava de um para o outro, completamente confuso. Eu não tinha visto aquele carro antes e agora havia 2 coelhos. Aquilo deixou de parecer mágico. Passou a parecer errado. Até hoje, acho que o que aconteceu em seguida foi intervenção divina. Uma das professoras, acho que o nome dela era Tia Marisa, estava andando ali por perto, talvez preparando algo para caça aos ovos, quando olhou para o estacionamento, justo na hora em que eu estava sendo levado. Nunca vou esquecer o grito que ela deu. Foi o grito mais alto e assustado que já ouvi na vida. O homem na fantasia largou minha mão na mesma hora e saiu correndo na direção do carro. E sem pensar, eu também corri. No sentido oposto, direto para os braços da Tia Marisa. Assim que me abraçou, virei a cabeça para trás e vi o carro arrancando com tudo para fora do estacionamento. Não tenho 100% de certeza, mas juro que vi outra criança no banco de trás. A Tia Marisa nem olhou, mas eu contei o que tinha visto, e ela me levou a sério. As horas seguintes são meio confusas na minha memória. A Tia Marisa avisou os outros adultos na hora, e logo a polícia foi chamada. Tive que contar tudo o que tinha acontecido. Falaram sobre a criança que eu achava ter visto no carro, e eu fiz o meu melhor para descrever, mesmo tendo visto só por um segundo, e mesmo sem saber se minha mente estava pregando peças. Meus pais ficaram arrasados, com toda razão. Lembro que minha mãe chorou sem parar por 1 hora inteira quando chegamos em casa. A polícia conversou com o pessoal da igreja depois, mas não conseguiram muita coisa. Nenhuma criança foi dada como desaparecida na região, então a investigação parou ali. Não havia pistas. A teoria mais aceita era a de que a pessoa dentro daquela fantasia tinha uma chave do portão dos fundos e ficou ali dentro esperando uma criança aparecer. E por puro azar, essa criança fui eu. Mas o que mais me assusta até hoje não é isso. O mais perturbador é pensar que ele conhecia aquele lugar, sabia onde estacionar sem ser visto, sabia por qual porta sair, sabia que ninguém olharia ali por um tempo. E o olhar dele, parado, torto, silencioso. Desde aquele dia, não consigo mais passar pela Páscoa sem lembrar disso. A cada abril, quando vejo os coelhinhos de pelúcia nas lojas ou as crianças brincando de caça aos ovos, sinto um nó no estômago. Parece que aquela figura, o coelho da Páscoa, ficou marcada na minha mente de um jeito que nada mais conseguiu apagar. Anos se passaram. Cresci, terminei o ensino médio, fui para a faculdade. Mas essa lembrança ainda está aqui, firme, como se tivesse acontecido ontem. Já me perguntei 1000 vezes, e se a Tia Marisa não tivesse olhado naquele exato momento? O que teria acontecido comigo? E mais ainda, quem era a criança no banco de trás? Porque eu vi alguém, mesmo que por um segundo, mesmo que minha mente quisesse negar, eu vi. E o mais bizarro, a fantasia do segundo coelho era idêntica à primeira. Mesma pelúcia suja, mesma orelha caída, mesmo olho torto. Como se fossem parte de algo planejado. Como se aquilo fosse
um padrão. Até hoje não sei quem eram ou por que estavam ali. Só sei que naquele domingo de Páscoa eu fui a criança escolhida, mas não pelo motivo que eu pensava.